Como médico forense aposentado, tenho muitas histórias para contar de quando trabalhava no necrotério. Isso aconteceu poucos anos antes de me aposentar, mas parece que foi ontem. Naquela noite, eu fiquei sozinho no último necrotério em que trabalhei. Eu tinha uma colega que trabalhava no mesmo turno em que eu, mas nesta noite especificamente, ela pediu permissão para faltar, pois seu esposo havia se acidentado e estava no hospital. Eu tinha muito trabalho pela frente, pois naquela tarde haviam chegado vários corpos devido a um acidente em um trecho de acesso à rodovia na entrada da cidade. Lamentavelmente, houve muitos óbitos. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Um carro colidiu com uma van de viagem, dessas que tem muitos passageiros e infelizmente poucos sobreviveram. No carro havia uma família e da mesma forma trágica a mãe e sua filha, uma menina de apenas 5 anos, também perderam suas vidas. Somente o pai que estava dirigindo sobreviveu, mas em estado grave. Todos os corpos foram trazidos para fazer os procedimentos necessários, assim como preencher os papéis e documentos que nesses casos são exigidos. Não tendo outra opção, decidi começar pela pequena. Mesmo sendo um profissional, sempre ficava triste em ver uma criança naquele local, com uma vida toda pela frente, especialmente se você tiver filhos. Transportei a menina para a sala para iniciar todos os procedimentos. Os demais corpos, incluindo o da mãe, ficaram em outra sala de espera. Logo que comecei meu trabalho com a pequena, ouvi ruídos de onde estavam os outros corpos. Como disse anteriormente, o lugar estava vazio. Além de mim, somente o guarda estava presente, porém em seu posto do lado de fora. Sendo assim, resolvi ignorar e seguir com meu trabalho. Mas poucos minutos depois, o ruído voltou. Desta vez, parecia um lamento suave, mas inconfundível. Decidi sair para averiguar e ver o que estava acontecendo. Caminhei pelo corredor e entrei na sala onde estavam os corpos em espera, mas não havia ninguém lá, pelo menos ninguém vivo. Apaguei a luz e fui para a recepção para dar uma olhada e aproveitei para ir ao banheiro. Quando voltei ao local onde a menina se encontrava, notei manchas no chão que pareciam ser sangue, mas muito tênues. Também notei que a menina tinha uma marca de sangue na mão direita, algo que definitivamente não estava lá quando eu tinha deixado minutos antes. Ela morreu devido a um forte golpe na cabeça, mas seu pequeno corpo estava intacto. Quem havia sofrido várias lesões graves tinha sido sua mãe. Fiquei muito confuso, pois no fundo não sabia de onde vinham aquelas manchas no chão, mas decidi não pensar muito e continuar com o trabalho, pois ainda tinha muito a fazer. Depois de um tempo, quase terminando minhas anotações em relação ao corpo da menina, ouvi novamente ruídos e lamentos vindos da outra sala. Isso foi o suficiente para mim e decidi verificar mais uma vez. Lá vi algo que me deixou tão impactado que até os dias de hoje sinto o mesmo efeito ao lembrar. O corpo da mãe da menina se encontrava com uma perna para fora da maca e uma mão saindo do lençol. Definitivamente, ela não havia sido deixada assim. Ela estava completamente deitada na maca, com suas mãos e pés sobre ela e coberta com lençol. Sinceramente, fiquei muito impactado, principalmente porque notei que havia sangue escorrendo de uma de suas mãos. Me chamem de louco ou de um profissional sem ética, mas eu estava certo de que foi ela quem foi ver sua filha na sala de autópsias e segurou a sua mão.
por isso as manchas no chão e na mão da pequena. Decidi trancar a sala até que eu terminasse o que tinha que fazer. Não tenho ideia de como continuei trabalhando naquela noite depois do ocorrido. Suponho que os anos de experiência acabaram me sustentando. Mas mais do que o medo que senti, eu fiquei comovido, pois era uma mãe que queria estar com sua filha. Depois disso, os ruídos continuaram. Quando coloquei a menina na sala fria, decidi que era a vez da sua mãe, para que enfim pudesse ficar juntas. Quando a trouxe para a sala e comecei a trabalhar com ela, os ruídos cessaram totalmente e durante o restante de toda a noite não ouvi mais nada. Eu nunca consegui esquecer esse ocorrido, e depois de tudo que passei durante aqueles procedimentos, só me restou acreditar que realmente era a mãe querendo ficar com a sua filha. Meu nome é Arthur e quero compartilhar minha história com vocês. Sou médico forense há 10 anos e trabalhei em vários necrotérios ao longo da minha carreira. Então, já é algo cotidiano para mim ver todo tipo de cadáveres e trabalhar com eles de madrugada, que é quando geralmente caem meus turnos. Mas quando entrei para trabalhar nesse necrotério, tudo foi diferente. Em uma noite, estávamos trabalhando como de costume, meu colega e eu, quando já a altas horas da madrugada recebemos o corpo de uma idosa em estado avançado de decomposição. Os encarregados de recolher os corpos nos disseram que ela era sozinha, que não tinha família, e que foram os vizinhos que perceberam que ela havia falecido por causa do odor que emanava de sua casa. Nós seguimos com a autópsia e os procedimentos legais, e quando terminamos, a colocamos na sala fria. Estávamos conversando quando, por alguma razão, o ambiente ficou pesado e começamos a nos sentir mal, angustiados. Definitivamente, algo não estava bem. E quando estávamos terminando nosso café, de repente ouvimos uma porta se abrir. O som sem dúvida vinha da sala fria, pois era inconfundível o rangido daquelas portas. Ele me olhou e ficamos em silêncio por alguns segundos. E depois de um tempo em silêncio, decidimos ver o que havia acontecido, e quando chegamos, vimos que a única porta da geladeira aberta era o da idosa. Eu tinha certeza de que tinha travado bem a tranca, e não havia maneira de se abrir sozinha. Meu colega tinha pouco tempo como médico forense, mas a verdade é que eu também estava um pouco tenso, pois nunca havia me acontecido algo semelhante em nenhum dos necrotérios que já havia trabalhado. E não acreditava em coisas paranormais, mas estando ali, tudo ficou diferente. Não posso explicar o quão pesado o ambiente estava, especialmente com o que acabava de acontecer, mas não queria deixar meu colega mais assustado. Então lhe disse para que não se preocupasse, que provavelmente a porta já não funcionava bem, por ser um pouco antiga. Travei novamente a porta de onde estava o cadáver da idosa e saímos de lá. Com o passar das horas, ele precisou ir ao banheiro e depois de alguns minutos, ouvi que gritou meu nome. Corri para ver o que tinha acontecido e quando entrei no banheiro, ele estava olhando para os sanitários com um olhar de terror que nunca tinha visto antes. E antes que eu pudesse perguntar o que havia acontecido, ele apontava para as portas e falava: "A idosa, a idosa." Na verdade, ele quase não conseguia falar direito, estava em estado de choque e tremia muito. Foram necessários 2 xícaras de café e uns 30 minutos para que ele se acalmasse. Ele disse que enquanto lavava suas mãos, viu pelo reflexo do espelho a idosa o observando de trás de uma das portas do banheiro. Sinceramente, eu não soube o que pensar naquele momento. Parte de mim queria acreditar nele, mas outra sabia que ela estava morta e trancada em uma sala fria. Mas já ele jurava que havia visto. Me senti muito mal pelo estado em que ele estava e lhe disse que poderia tirar o restante da noite de folga, que eu o cobriria e que ele fosse descansar. Ele agradeceu e concordou, mas antes de ir pediu para que eu tivesse cuidado, pois ele estava certo do que havia visto.
Eu, na verdade, estava um pouco assustado, pois pude ver o medo nos olhos dele, mas tive que voltar a trabalhar, pois haviam chegado outros corpos. Havia passado aproximadamente 1 hora enquanto eu fazia uma autópsia, quando as luzes começaram a piscar, e em poucos segundos elas se apagaram completamente. Acendi a lanterna de meu telefone e me dirigi ao local onde ficavam os fusíveis, mas ao virar para o corredor, lá estava a idosa, sentada em uma das macas. Ela não se movia, apenas me olhava fixamente e soltou uma risada tão sinistra que me arrepio só de lembrar. Minha única reação foi me virar e correr, e então a luz voltou. Eu parei e voltei para olhar, e a idosa já não estava mais lá. Era como se nunca tivesse estado. Naquela noite, decidi que já tinha sido demais e já não conseguia continuar ali. Liguei para o responsável e contei o que havia acontecido, dizendo que ia me retirar do lugar. Fiquei esperando por ele do lado de fora e depois de algum tempo ele chegou. Me perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, mas obviamente eu não estava e já não podia mais continuar trabalhando ali. Entramos e nos dirigimos ao local onde estava o cadáver da idosa, e lá estava ela, exatamente onde eu havia deixado, como se nada tivesse acontecido. Para resumir um pouco a história, durante todo o período de quase 1 semana em que ela ficou ali, coisas estranhas ocorreram na maior parte do tempo, seja as relatadas por mim ou pelos médicos e funcionários do outro plantão. Querendo pôr um fim na situação, o proprietário tentou contato por 5 dias com algum responsável que pudesse reivindicar o corpo daquela senhora, e depois de não conseguir nada e de nenhum parente sequer aparecer, ele decidiu cremá-la. Naquela mesma noite, a idosa foi incinerada, e nunca mais voltamos a experimentar aquela sensação de medo, angústia e más energias no necrotério. Trabalhei mais 5 anos ali, e nunca mais aconteceu algo assim. Sei que, sendo médico, não deveria acreditar nessas coisas. Deveria me apegar mais à ciência e ao que tem explicação. Mas há muitas coisas que passei nesses lugares que me fazem acreditar que existe algo além do nosso entendimento. Esta história é uma das muitas que tenho para contar. Eu trabalhava em um necrotério próximo à região central da cidade. À noite, só ficávamos eu e o zelador, que ficava mais para abrir os portões quando os corpos chegavam. Por volta das 2 da manhã, chegou o corpo de uma garota de 18 anos que havia sido atropelada horas antes. Após preencher as papeladas, eu comecei com os procedimentos. E não quero entrar em detalhes, mas ela tinha lesões severas em todo o corpo. Depois disso, fui falar com o guarda de segurança para perguntar se alguém havia chegado para reclamar o corpo. Ele me disse que não e também que ninguém havia ligado. Aproveitei para ir ao banheiro e ao longe ouvi enquanto ele parecia conversar com alguém. Me apressei, pois pensei que fosse algum familiar que havia chegado, mas quando cheguei na sala de espera, ela se encontrava vazia. De lá mesmo, interfonei a ele para saber se era algum parente da moça, mas ele disse que não, que era apenas uma jovem perdida pedindo informação para poder chegar até a sua casa. Não dei muita importância e voltei a trabalhar. Naquela altura, eu estava preparando outros corpos para poder entregá-los aos seus responsáveis, quando, sem nenhuma explicação, o cadáver da garota atropelada caiu da maca. Só ouvi o som do corpo batendo no chão. Com o barulho concentrado no que eu fazia, dei um pulo de susto. Afinal, não tinha ninguém naquela sala comigo que pudesse tê-la derrubado. E era impossível que ela tivesse caído sozinha. Mas enfim, precisava colocá-la de volta no seu lugar. Como sozinho eu não conseguiria, fui chamar o zelador para me ajudar, já que estava acostumado a fazer isso quando era necessário. Mas quando chegou na sala e viu a garota, ele ficou mudo, não dizia nada, mas eu podia ver o medo em seus olhos.
Perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu com uma voz trêmula que aquela era a mesma garota que veio pedir ajuda para ir para casa alguns minutos atrás. Eu fiquei paralisado e não sabia o que dizer. Da minha boca saiu apenas: "Você tem certeza?" E ele disse que sim, que era ela. E estava completamente certo, pois até tinha a mesma tatuagem no braço, e que de fato ela tinha. Juntos, a levantamos e a colocamos de volta na maca. Saímos daquela sala e só pudemos comentar que se tratava de uma alma perdida, que ainda não sabia o que havia acontecido e só queria voltar para sua casa. Há muito tempo atrás, passei por uma situação que até hoje não consigo explicar. Sempre fui cético em relação ao paranormal e coisas do tipo. Trabalhei como segurança por mais de 20 anos em um grande hospital público aqui da minha cidade. E nesse tempo, vi e ouvi coisas que me fizeram acreditar que existe mais do sobrenatural do que podemos imaginar. Como já mencionei, se tratava de um hospital antigo, e em seus primeiros anos de funcionamento havia anexado ao prédio o necrotério. Porém, com o tempo, por problemas com a saúde e logística, ele foi transferido e todo o seu espaço foi mantido, mas que hoje em dia ainda é utilizado apenas como uma espécie de depósito para o grande hospital em seu entorno. E foi exatamente nesse local que passei por uma das situações mais assustadoras de toda a minha vida. Por se tratar apenas de um depósito, quase nunca íamos até lá, nem mesmo para verificar. Mas nesta noite em específico fui chamado para o local. Me encontrava na parte externa do hospital, fazendo minhas rondas como de costume, quando Sérgio, meu companheiro de turno, me chamou pelo rádio, pedindo para que eu fosse o mais rápido possível para o local, pois o zelador jurou de pés juntos ter visto alguém suspeito andando pelo prédio do depósito. Cheguei o mais rápido que pude e mesmo com a voz meio trêmula, ele disse que estava passando um pano no corredor, quando vi uma figura que parecia com um homem alto passando de um lado para o outro em uma das salas do antigo necrotério. Aquilo foi o máximo de ação que tivemos em todo aquele ano, já que a maioria das vezes tudo era paz e tranquilidade. Sérgio chegou em seguida e juntos começamos a verificar todo o local. O lugar cheirava a mofo e o ambiente parecia carregado. Não sei explicar ao certo, mas sentia como se não fôssemos bem-vindos ali de alguma maneira. Começamos a verificar tudo, sala por sala e canto por canto. Por se tratar de um prédio antigo, sua pintura estava deteriorada, as portas rangiam e as luzes, além de fracas, ainda oscilavam. Era realmente o último lugar que alguém gostaria de estar. E quando achávamos que tínhamos conferido tudo, vimos uma sombra passando no final do corredor. Quero dizer, parecia ser um homem alto, mas ao mesmo tempo não se parecia com nada. Ele tinha uma forma humana, mas algo nele não parecia estar certo. Então ouvimos o pesado rangido de uma porta se fechando e batendo, ecoando no final do corredor. Vou ser sincero que nesse momento estremeci um pouco, mas como estávamos em dois, juntei a pouca coragem que me restava e segui em direção de onde a figura tinha seguido. Quando dobramos o corredor, vimos que se tratava de uma antiga sala de geladeira segundo a placa velha presa em sua porta. Forcei sua maçaneta na esperança de abri-la, mas era como se tivesse emperrada há anos, e não importava a força que fizemos, ela não se movia. Perguntamos para o zelador sobre a chave da porta, e ele disse que não sabia, pois ela não era aberta há anos. E depois de alguns minutos parado em frente à porta, algo nos fez saltar do lado de fora. Um forte estrondo vindo do lado de dentro, nos fazendo ter ainda mais certeza de que alguém realmente estava lá. Gritamos em voz alta, pedindo a quem estivesse lá dentro para que se rendesse e saísse com as mãos levantadas, mas não obtivemos resposta alguma. Batemos na porta e gritamos para ele abrir, mas novamente o silêncio era absoluto.
O zelador, sendo um dos funcionários mais antigos do hospital, disse que não havia tranca pelo lado de dentro. Então, seja lá o que estivesse ali, estaria fazendo força para que não pudéssemos abri-la. Mas não foi o caso. Pois em seguida, Sérgio achou uma barra de ferro em uma sala próxima. E quando estávamos prestes a forçar a porta, ela simplesmente abriu. Miramos as lanternas para dentro e de imediato não conseguimos ver muita coisa. Mas era evidente que era uma sala pequena e seja lá o que estivesse ali, não tinha muitos lugares para se esconder, além das gavetas da geladeira daquele antigo necrotério. Uma a uma, eu e Sérgio fomos abrindo elas, e ao inspecionar a última, nos olhamos confusos e um pouco incrédulos. Mas na verdade, ambos sabíamos o que tínhamos visto, e não se tratava de uma pessoa, e sim de uma assombração. Não havia mais nada naquela sala, além de algumas macas velhas de metal e utensílios jogados ao chão. Não tinha janela, muito menos outra saída, então o que vimos não saiu de lá, ou talvez nunca tivesse entrado, vai saber. Dos anos que se seguiram, nem de perto experimentei algo tão assustador quanto naquela noite. E nunca mais vimos aquela figura sombria andando pelos terrenos do antigo hospital. Olá a todos, me chamo Ana e tenho uma história que me tocou profundamente quando ainda era uma estudante de enfermagem. Quem trabalha na área de saúde sabe bem o quanto os eventos sobrenaturais podem ser frequentes. Ouvi muitas histórias, especialmente de amigos que trabalham na terapia intensiva, onde o medo pode se tornar um companheiro diário. Alguns deles ficaram tão assustados que tiveram crises nervosas e abandonaram seus turnos. Felizmente, nunca vivi situações macabras ou espectrais. No entanto, houve momentos em que senti algo de extraordinário. O que vou contar agora é um desses momentos e demonstra como o amor pode superar qualquer barreira e até mesmo a da morte. Durante meu estágio em um grande hospital da cidade, eu trabalhava na unidade de oncologia. Eu estava lá há algum tempo e conhecia todos e tinha um ótimo relacionamento com os médicos e funcionários. Me lembro claramente daquela manhã fria de fevereiro. Eram 7h30 e chovia intensamente do lado de fora. A unidade estava estranhamente tranquila, uma calma que muitas vezes percebíamos como um presságio de algo estranho. Estava revisando os prontuários dos pacientes quando entrei no quarto de Roberto, um paciente que todos chamavam de Robert De Niro por sua semelhança com o ator. Roberto tinha câncer no fígado e, embora estivesse em fase terminal, sempre estava bem-humorado e espirituoso, sempre entretendo a equipe e os outros pacientes com a sua alegria. Mas com o tempo, sua condição piorou e ele entrou em coma recebendo cuidados paliativos. Naquele dia, ao cruzar a porta de seu quarto, notei um jovem que falava animadamente com ele, gesticulava e de vez em quando ouvia risadas exatamente como as de Roberto. Claro que achei estranho, pois sabia que Roberto estava em coma há quase uma semana e não respondia a nenhum estímulo. O jovem vestia uma jaqueta camuflada verde escuro, parecida com uma jaqueta militar, e tinha longas costeletas num estilo fora de moda que me lembrava os anos 70 ou 80. Embora fosse muito cedo para o horário de visitas, pensei que ele tivesse sido autorizado a entrar excepcionalmente por causa da condição de Roberto. Depois de meia hora, voltei ao quarto e encontrei Roberto com os olhos abertos, visivelmente emocionado e com lágrimas no rosto. Ele me disse com grande alegria que acabara de receber uma visita muito querida de seu sobrinho Diego. Porém, depois desta última visita, aproximadamente 1 hora depois, Roberto faleceu. Quando sua família chegou, ficou evidente o quanto ele era amado. Todos estavam em lágrimas quando alguém disse: ele sempre quis ter a família por perto e morreu aqui sozinho. Me aproximei deles e expliquei que Roberto não estava sozinho, que havia recebido a visita de seu sobrinho Diego
e que os dois tinham conversado e rido durante um tempo juntos. Descrevi o jovem, a jaqueta camuflada e as longas costeletas. De repente, uma senhora segurou meu braço, pálida, e disse: "Não brinque com meu coração. Diego morreu há mais de 20 anos em um acidente de moto e usava uma jaqueta exatamente como a que você descreveu." Naquele dia, compreendi que o amor pode superar as barreiras da vida e da morte, permitindo uma última visita preciosa. Obrigada pela sua atenção e que Deus os abençoe. Olá, amigas e amigos do canal. A história que estou prestes a contar me assustou muito. Trabalhei por um breve período em uma pequena casa de repouso na minha cidade. Muitos pacientes estavam lá há muito tempo e, sendo eu uma nova funcionária, tive que me adaptar. Tive que fazer o turno da noite por 2 semanas para substituir a enfermeira noturna que estava doente. Era um período que eu não gostava, pois muitos pacientes não conseguiam dormir bem à noite e preferiam sair de seus quartos. Quem era capaz de se mover queria passear pelos corredores ou passar um tempo na sala de jogos, algo que não era permitido pela administração. O prédio tinha luzes antigas no corredor que se acendiam puxando uma pequena corrente. Levou um tempo para eu me acostumar, e toda vez que eu entrava no corredor, imediatamente procurava pelos interruptores. Até aprender a encontrar as lâmpadas na escuridão e identificar a corrente, eu vagava no escuro por alguns segundos. Uma noite, eu acabava de fazer um relatório em uma sala no meio do corredor. Após verificar os suprimentos e os medicamentos, apaguei as luzes. As únicas que permaneceram acesas eram a da minha mesa e a luz da saída, que projetava um brilho vermelho nas paredes. Eu estava organizando os medicamentos no carrinho quando senti uma brisa gelada. Era inverno, mas nenhuma janela estava aberta, então ouvi um som, um murmúrio baixo como um lamento. Imediatamente pensei que viesse do paciente do quarto 3, que às vezes ficava inquieto à noite, tentando sair e se lamentando muito. O quarto era próximo de onde eu estava, então decidi verificar se o paciente não estava tentando levantar de sua cama. Entrei no quarto e notei que ele dormia profundamente, roncando muito alto. Rapidamente, verifiquei todas as camas, mas todos os pacientes estavam dormindo e ninguém estava fora de seus quartos. A assistente de enfermagem estava na sala de televisão dobrando algumas roupas de cama e parecia estar tranquila e não tinha ouvido nada de estranho. Pouco depois, ouvi novamente aquele som e, com o canto do olho, vi uma figura espectral sair do quarto 3. Desta vez, não fui tão corajosa. Peguei a assistente de enfermagem pelo braço, que provavelmente pensou que eu estava louca, e juntas entramos no quarto e encontramos o paciente sentado na cama conversando com alguém que definitivamente não estava lá. Quando perguntei com quem ele estava falando, ele respondeu que estava falando com um homem sentado na cadeira no canto. Obviamente, não havia ninguém na cadeira. A assistente o deitou novamente, enquanto eu saía do quarto aterrorizada. Na manhã seguinte, contei tudo à enfermeira-chefe e ela me disse que isso acontecia frequentemente e que vários pacientes tiveram experiências semelhantes. Nunca descobri quem era aquele homem misterioso sentado na cadeira do canto do quarto 3. No entanto, aquele episódio marcou o fim dos meus turnos noturnos e comecei a trabalhar no turno da manhã sem mais experiências semelhantes. Esta é a minha história e esta é a minha missão. Olá, amigos, me chamo Olivia, tenho 50 anos e atualmente moro em Morungaba, São Paulo. Sou formada em enfermagem e trabalho neste campo há 30 anos. Trabalhei em hospitais, clínicas, casas de repouso e instituições de saúde mental, além de prestar serviços privados para idosos e pacientes crônicos e terminais.
Toda a minha vida foi dedicada ao cuidado dos pacientes e ajudá-los a se recuperar, ou quando isso não era possível, a tornar o final de suas vidas o mais sereno possível. Vocês podem imaginar, amigos, quantas situações e eventos extraordinários vivi ao longo dos anos. Nos anos 90, trabalhei por um longo período em uma instituição psiquiátrica. Antes da morte de um paciente, muitas enfermeiras diziam ter visto uma pequena criança brincando no corredor. Esta visão precedia a morte de alguém, às vezes minutos antes, às vezes horas ou até mesmo dias. Mas sempre que aquela criança era vista, seguia-se uma morte. A aparição daquela criança não era assustadora por si mesma, a menos que você soubesse que era um presságio sobrenatural. O local era calmo e pacífico, de maneira nenhuma ameaçadora. Os pacientes frequentemente falavam de anjos que vigiavam sobre eles, e quase sempre os via conversando com essas presenças invisíveis. Um episódio que me marcou especialmente foi a morte de uma freira. Quando ela morreu, ouvimos um canto baixo que parecia vir de um alto-falante oculto. Revisei todos os quartos, mas não encontramos nada que explicasse aquele som. Anos depois, deixei aquela clínica e fui trabalhar em um grande hospital. Durante um dos meus turnos noturnos nas unidades de transplantes, acabei trabalhando com outra enfermeira. Naquela noite, minha colega tinha acabado de sair de um dos quartos e estava esvaziando um urinol. De repente, a porta do banheiro se fechou com um som seco. O barulho a assustou tanto que ela derramou a urina sobre si mesma. Nos encontramos na entrada do corredor enquanto ela trocava de roupa. Foi então que ela começou a me contar uma história assustadora. Ela disse que naquele quarto, algum tempo antes, um jovem paciente havia morrido de circunstâncias misteriosas e horríveis. Ele deveria ter sido liberado naquela manhã, mas durante a noite foi encontrado morto no banheiro, com um catéter removido e sangue por toda parte. Ninguém jamais soube explicar o que havia acontecido exatamente. Algumas semanas depois, uma doce senhora no mesmo quarto perguntou à enfermeira se alguém havia morrido ali, pois ela disse que havia um homem morto conversando com ela no banheiro. Mais tarde, a mesma enfermeira, para seu desespero, encontrou sangue por toda parte e uma das linhas do catéter cortada, mas não havia tesouras no quarto. A paciente afirmou sem sombra de dúvidas que foi o homem morto que estava em seu banheiro quem fizera aquilo. Recentemente fui chamada para verificar uma paciente no hospital onde trabalho. Ela constantemente apertava a campainha reclamando de uma dor intensa no peito, mesmo com seus parâmetros normais. A mulher parecia cada vez mais aterrorizada até que começou a gritar e se debater. Nada em suas condições ou nos medicamentos que lhe administramos explicava tal comportamento. E a situação rapidamente escalou, com os médicos e enfermeiros e guardas tentando contê-la. A mulher, com uma força sobrenatural, repeliu todos com uma voz assustadora e deu uma risada arrepiante antes de se encolher na cama e morrer diante de nós. E estas são algumas das experiências que tive ao longo da minha carreira. Tenho muita fé em Deus e acredito que é isso que me mantém sã. Nunca pensei em abandonar meu trabalho, porque sinto que esta é minha missão. Ajudar as pessoas, mesmo enfrentando algumas manifestações sombrias e também inexplicáveis. Tenho mais experiências para compartilhar e enviarei em breve com calma. Espero que tenham gostado das minhas histórias e que elas sejam publicadas. Meu nome é Elisa e sou enfermeira em um hospital que, por motivos que logo entenderão, prefiro não revelar. Trabalho aqui há 10 anos e durante a maior parte desse tempo acreditava que o pior que poderia experimentar era a tristeza de perder um paciente. Mas os últimos meses foram diferentes. Vivi um pesadelo que jamais imaginei. Minha jornada começa como qualquer outra,
Quando chego, reviso os relatórios noturnos e preparo meu carrinho de medicamentos. Os corredores estão tranquilos, interrompidos apenas pelo som ocasional de um monitor cardíaco ou alguns leves movimentos das cortinas. No entanto, uma estranha sensação de inquietude começou a tomar conta de mim cada vez que entro na ala leste do hospital. Essa parte do edifício sempre teve uma atmosfera densa, mas ultimamente se tornou quase insuportável. Meus colegas também notaram, mas atribuíram isso ao estresse e às longas horas de trabalho. Até que coisas começaram a acontecer que percebemos que algo muito mais sinistro estava ocorrendo. A primeira evidência clara de que algo estava errado aconteceu em uma noite em que eu estava trabalhando na sala de cuidados intensivos. Uma das pacientes, uma idosa chamada Dona Marta, começou a se agitar. Naquela noite, seu monitor começou a emitir bips constantes, alertando-me que seus sinais vitais estavam piorando. Quando entrei no quarto, porém, Dona Marta estava acordada, com os olhos muito abertos e uma expressão de puro terror em seu rosto. Tentei acalmá-la, assegurando-lhe que estava segura, mas ela só repetia: "Ele está aqui, ele está aqui." Administrei um sedativo. Eventualmente, ela se acalmou, mas não antes de sussurrar algo que me gelou o sangue. O demônio veio por nós. Nas semanas seguintes, outros pacientes começaram a mostrar comportamentos similares. Ouviam vozes, viam sombras e sentiam uma presença malévola em seus quartos. No início, pensei que tudo poderia ser explicado racionalmente. A medicação, a doença e o estresse podem fazer com que mentes vulneráveis sofram alguns distúrbios. Mas os eventos se tornaram cada vez mais difíceis de ignorar. Durante outra noite, enquanto fazia minhas rondas, encontrei uma jovem paciente chamada Mariana em um estado de completa histeria. Mariana havia sido internada após um grave acidente de trânsito, e embora sua recuperação física fosse promissora, seu estado mental começou a se deteriorar. Naquela noite, a encontrei no chão de seu quarto com os olhos esbugalados e murmurando orações. Me ajoelhei ao seu lado, tentando acalmá-la, mas ela me agarrou com uma força surpreendente e gritou: "Não me deixe sozinha, não o deixe me levar." Mais tarde, após acalmá-la, decidi revisar as câmeras de segurança e vi algo que me deixou congelada. Nas imagens, pude ver uma sombra escura movendo-se pelos corredores da ala leste. Uma figura alta e delgada que parecia flutuar muito mais do que caminhar. O mais perturbador foi ver como as luzes piscavam quando a sombra passava por perto. Não havia explicação lógica para aquilo. Com o tempo, os dias que se seguiram foram ficando cada vez mais inquietantes. O medo agora era palpável neste lugar. Decidi falar com o capelão do hospital, o Padre Miguel, e lhe contei tudo o que estava acontecendo, esperando encontrar algum consolo ou explicação. Ele ouviu com atenção e ao final me disse algo que nunca esquecerei. "Elisa, há forças neste mundo que não compreendemos completamente. Senti uma escuridão neste lugar. Devemos rezar e manter a fé, mas também devemos ser cautelosos." Após a nossa conversa, o Padre Miguel começou a visitar a ala leste com mais frequência, realizando bênçãos e também orações. E depois disso, experimentei o inimaginável. Eu estava sozinha na sala de descanso e deixei a porta entreaberta. E de repente, senti uma corrente de ar frio que me fez tremer. Olhei para a porta e vi por um breve instante uma figura escura me observando. Seus olhos eram 2 poços negros que pareciam absorver toda a luz naquele momento. Pisquei e ela desapareceu, mas o medo que senti permanece até hoje comigo. Aquele ser parecia ter vindo me ameaçar ou algo do tipo, nunca entendi ao certo. Mas seja como for, depois disso, as coisas voltaram ao normal no hospital e nunca mais senti tal presença.
Gosto de acreditar que Padre Miguel e suas orações tenham expulsado seja lá o que aquilo fosse para o seu devido lugar. E até esse momento em que escrevo a minha história, o hospital parece ter voltado ao seu ambiente normal. Acho que o hospital em que trabalho é assombrado e eu tive uma experiência assustadora. Sou zelador noturno do Hospital de St. Mary's há quase 30 anos. É um trabalho tranquilo e na maioria das noites é só eu, meu esfregão e o som do ar-condicionado vibrando pelas aberturas da ventilação. Já vi de tudo ao longo dos anos, cirurgias de emergência, reuniões de médicos altas horas da noite e famílias tentando manter a calma. Mas o que comecei a notar no porão, aquilo é diferente, e tem me feito sentir como se estivesse perdendo a cabeça. Tudo começou há cerca de um mês. Sou do tipo que faz o trabalho, mantém a cabeça baixa e vai embora. Não há necessidade de pensar ou falar demais. Mas ultimamente, algo está acontecendo no porão. O porão é onde eles guardam todos os registros antigos e equipamentos quebrados que ninguém quer mais lidar. É úmido, um pouco assustador, mas nada que eu não possa lidar. Limpo esse lugar há décadas, mas numa terça-feira à noite as coisas mudaram. Eu estava empurrando meu carrinho pelo corredor de sempre, as luzes piscando acima de mim como já era de se esperar. Foi então que eu senti o cheiro. Fraco, mas havia fumaça. Não qualquer fumaça, era espessa, nojenta, como se algo estivesse queimando. Meu coração começou a bater forte, como se quisesse sair do peito. Afinal, fogo em um hospital não era brincadeira. Segui o cheiro e indo em direção à sala de armazenamento, mas quando cheguei lá, ele simplesmente desapareceu. Assim, do nada. A sala estava a mesma bagunça de sempre. Arquivos e vários raios-x empoeirados e tralha que ninguém tocava há anos. Mas sem fumaça, sem fogo, nada. Pensei que o ar-condicionado estivesse com problema, empurrando algum cheiro antigo pelos dutos. Mas então, eu ouvi. Era bem suave, como um sussurro, suava como vozes vindas do além. Fiquei ali, prendendo a respiração, tentando ouvir de novo. Mas só ouvia o velho zumbido antigo do prédio. Tentei ignorar todo o ocorrido, mas o cheiro e as vozes continuaram voltando nas noites seguintes. Sempre naquele mesmo corredor, perto da sala de armazenamento. O cheiro me atingia de repente e sumia tão rápido quanto vinha. E aqueles sons começaram a ficar mais altos, mais distintos, como se alguém estivesse tendo uma conversa fora do alcance do ouvido. Mas toda vez que eu verificava, não havia ninguém lá. Depois de uma semana ocorrendo a mesma coisa, comecei a achar que estava ficando louco. Mas então, uma noite eu vi. Eu estava esfregando o corredor e pelo canto do olho vi uma luz piscando na sala de armazenamento. Eu sabia com certeza que tinha apagado aquela luz, sempre apago, mas lá estava ela, piscando como louca. Caminhei devagar e abri a porta. A luz lá dentro estava descontrolada, piscando como uma maldita luz estroboscópica. E no meio da sala estava uma cadeira de rodas velha, simplesmente ali, parada. O problema é que essa cadeira de rodas não estava lá antes, e com certeza eu teria notado. Era como se alguém tivesse acabado de colocá-la ali, enquanto eu não estava olhando. Saí da sala tão rápido que quase tropecei nos meus próprios pés. Eu não iria ficar ali para descobrir o que estava acontecendo. Tranquei a porta e deixei aquilo de lado pelo resto da noite. Mas as coisas não pararam por aí. Ah, não. Nas noites seguintes, as coisas estranhas continuaram ocorrendo. Luzes acendendo e apagando, aquele cheiro de fumaça aparecendo e sumindo. E as vozes, aquelas malditas vozes, estavam ficando mais altas. E toda vez que eu verificava, a cadeira de rodas estava em um lugar diferente da sala, como se alguém estivesse a movendo.
Definitivamente, eu não aguentava mais e precisava saber o que estava acontecendo. Então, fiz o que nunca faço. Comecei a perguntar às pessoas. A maioria não sabia muito sobre o porão ou simplesmente dava de ombros, dizendo que eram as peculiaridades de um prédio velho. Mas então falei com uma das enfermeiras mais velhas, a senhora Connelly. Ela está por aqui quase tanto tempo quanto eu. E quando mencionei o porão, ela ficou quieta por alguns segundos e então me respondeu com uma pergunta. Você já ouviu falar do incêndio lá embaixo? Incêndio? Eu perguntei, pois realmente eu nunca tinha ouvido falar nada. Então ela me contou. Acontece que nos anos 80 houve um incêndio naquele mesmo porão. Não foi enorme, mas foi o suficiente para causar sérios danos. Alguns funcionários estavam trabalhando até tarde, fazendo hora extra ou algo assim, e não conseguiram sair. Eles ficaram presos lá embaixo, e bem, o resto você pode imaginar. A questão é que uma dessas pessoas que morreu naquele incêndio era um cara chamado Ed, e era zelador antes de mim. E pelo que a senhora Connelly me disse, Ed não estava exatamente feliz com a maneira como o hospital o tratava. Ele trabalhou lá por anos, mas continuavam empurrando o trabalho para ele. Nunca lhe deram aumento e nunca o apreciaram. Ela disse que ele era um velho amargo e algumas pessoas acham que essa amargura continuou após sua morte. Eu não queria acreditar, mas tudo começou a fazer sentido. A fumaça, as vozes, as luzes, até mesmo aquela maldita cadeira de rodas. Tudo começou depois que eu movi alguns equipamentos antigos. Talvez eu tenha mexido em algo que estava quieto durante todos esses anos, mas com certeza o suficiente para que ele se sentisse incomodado. Ainda trabalho no turno da noite, ainda limpo aquele porão, mas estou sempre alerta, esperando a próxima coisa estranha acontecer. Não sei se é o Ed ou apenas minha mente pregando peças, mas seja o que for, é real o suficiente para me deixar olhando por cima do ombro o tempo todo. E toda vez que sinto aquele cheiro de fumaça ou ouço aquelas vozes, eu murmuro um rápido "desculpa, Ed" e apenas sigo em frente. Talvez se eu mantiver a cabeça baixa e fizer o meu trabalho, ele me deixa em paz. Mas se tem uma coisa que aprendi em todos esses anos aqui, é que algumas coisas são melhores deixadas no passado. Então, não faço mais perguntas. Apenas continuo esfregando o chão e rezo para o que quer que esteja lá embaixo não decida que precisa de mais companhia. Um dos pacientes estava me assustando até eu descobrir o motivo. Trabalho como enfermeira em um hospital psiquiátrico. É um trabalho exigente, mental e emocionalmente desgastante, mas você precisa ser forte. Na maioria dos dias, me encontro sozinha com o chamado ocasional de um paciente. Mas há alguns meses aconteceu algo que me fez questionar tudo o que eu achava que eu sabia. Tudo começou com um paciente que vou chamar de Charles, por questão de privacidade. Ele estava conosco há anos, lutando contra a esquizofrenia. E do nada, um dia, ele começou a falar sobre um homem na janela. A princípio, pensei que fosse apenas outro sintoma de sua doença, algo que administraríamos com medicação e terapia. Mas Charles estava genuinamente aterrorizado. Ele se recusava a se aproximar das janelas, dizendo que havia um homem do lado de fora o observando e às vezes até batendo no vidro. Fiz uma anotação, pensando que era apenas parte de suas alucinações. Afinal, não era a primeira vez que lidávamos com esse tipo de coisa. Porém, com o passar dos dias, seu medo se intensificou. Ele começou a gritar durante as noites, implorando para que fechássemos as cortinas. Ele afirmava que tal homem queria machucá-lo. E assim, tivemos que movê-lo para um quarto sem janela, mas isso não ajudou muito, pois seu medo havia se intensificado. Dizia que o homem agora estava dentro do hospital, aparecendo nos espelhos e corredores. Durante várias noites, acordava encharcado de suor,
contando seus terríveis pesadelos. Os médicos ignoravam, pois pacientes com esquizofrenia frequentemente experimentam alucinações vívidas e, nesse caso, acharam que era apenas mais um episódio comum. Mas havia algo inquietante no terror de Charles, e seu desespero parecia real demais para mim. Uma noite, encontrei seu quarto vazio. Meu coração disparou, pois os pacientes não podem ficar vagando por aí. Imediatamente chamei por ajuda e começamos a procurar pelo hospital. Graças a Deus, não demorou muito para encontrá-lo. Ele estava em uma ala antiga e desativada, parado perto de uma janela. A área estava mal iluminada, com uma sensação sombria e abandonada. Charles se encontrava imóvel e olhando para fora da janela, murmurando para si mesmo: "Ele está aqui, ele está aqui." E quando olhei para fora, minha expressão mudou completamente. Senti como se minha alma deixasse meu corpo. No jardim, vi uma figura meio embaçada, mas mesmo à distância pude distinguir claramente que se parecia com um homem parado. E quando pisquei meus olhos, ele havia desaparecido. Charles começou a gritar freneticamente que o homem estava entrando. Rapidamente, conseguimos levá-lo de volta para o quarto e sedá-lo, mas todo aquele incidente me deixou bastante abalado. Alguns dias depois, enquanto estava de folga, ouvi alguns funcionários mais antigos conversando sobre o paciente que havia morrido anos atrás. Disseram que ele havia pulado de uma janela na mesma ala onde encontrei Charles. Meu coração afundou ao conectar o local com a história. Disseram que seu espírito ainda estava preso no hospital, incapaz de seguir em frente. E esse pensamento me arrepiou até os ossos. Eu já tinha ouvido histórias de fantasmas antes, mas essa era bastante diferente. A conexão entre o medo de Charles e a história do paciente que morreu me deixou inquieto. Passei o resto do dia nervosa. Cada sombra e rangido na ala antiga parecia uma ameaça pessoal. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores mal iluminados, não conseguia me livrar da sensação de que o tempo todo estava sendo seguido. A ala antiga era mais fria do que o resto do hospital e o ar parecia pesado. As luzes que às vezes falhavam só aumentavam a sensação de desconforto, mas cada ruído parecia amplificado. Cada sussurro do vento lá fora era um possível presságio. Tive que verificar o paciente novamente, e ao me aproximar do quarto, notei que a porta estava entreaberta. A empurrei e o vi sentado na cama com os olhos arregalados de terror. "Ele está aqui", sussurrou, apontando para a janela. Verifiquei o quarto e a janela, mas não vi nada de anormal. Tentei tranquilizá-lo e fechei as cortinas, mas o medo dele àquela altura era palpável. Na manhã seguinte, eu não consegui parar de pensar em tudo: as histórias, a figura no jardim e o terror de Charles. Eu senti que deveria investigar mais a fundo. E depois de um tempo procurando em alguns arquivos esquecidos, encontrei registros sobre o paciente que havia pulado. Os detalhes eram sombrios, ele estava profundamente deprimido e a sua morte foi um choque para todos. Mas o mais estranho é que havia menções de ocorrências incomuns no hospital após a sua partida. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, senti um medo profundo. Quando entrei pela porta da frente, desabei e contei tudo ao meu marido. Eu estava realmente abalada, com as mãos tremendo enquanto contava sobre os acontecimentos. Tudo o que eu queria era um grande abraço. Eu precisava me sentir segura, escapar do terror que havia me seguido até em casa. Sou sensível demais a essas coisas, e essa situação tinha me levado ao limite. Sei que faz parte do trabalho lidar com os pacientes e seus medos, mas isso era diferente. A ideia de que algo do passado ainda pudesse estar à espreita no hospital tornava tudo mais difícil. É um pensamento arrepiante, e cada vez que passo por aquela ala antiga, eu ouço um ruído inexplicável.
Não posso deixar de me perguntar se há outra alma ainda vagando, ainda procurando por algo que nunca encontrou. Vou compartilhar uma história que minha tia me contou há anos atrás. Ela é enfermeira pediátrica desde que eu me lembro, e sempre foi o tipo de pessoa que ri de histórias de assombração ou qualquer coisa do tipo. Mas dessa vez, ela não estava rindo quando me contou essa história. Eu não sei se ela estava brincando comigo ou falando sério, mas isso me marcou e é assustador pra caramba, e toda vez que lembro, me dá um certo desconforto. Aconteceu há cerca de 10 anos, quando minha tia estava trabalhando em um antigo hospital pediátrico. O lugar estava lá há séculos, provavelmente desde os anos 1920 ou algo assim. Tinha aquele tipo de histórias onde você sabe que coisas sinistras aconteceram ao longo dos anos. Mas o hospital ainda estava em funcionamento, ainda tratava crianças, então você pensaria que seria um lugar seguro, certo? Mas havia um quarto, o quarto 304, que sempre parecia ter uma criança internada. Acho que é assim que os hospitais funcionam, sempre cheios, sempre ocupados. Mas o que tornava esse quarto estranho era que as crianças que ficavam lá começavam a falar sobre a outra criança. Toda vez sem falta, a criança no quarto 304 fazia um novo amigo imaginário. Agora eu sei o que você deve estar pensando. Crianças têm amigos imaginários o tempo todo. Não é grande coisa. E é isso que exatamente a equipe pensava no início também. Minha tia disse que a primeira vez que percebeu que algo estava errado foi com uma menininha chamada Sarah. Ela tinha cerca de 6 ou 7 anos, estava lá para algum tipo de tratamento de longo prazo. Era uma menina doce, sempre desenhando ou brincando quieta com seus brinquedos. Mas depois de alguns dias no 304, Sarah começou a falar sobre a outra criança. Ela não deu um nome nem nada, apenas a chamava de outra criança. Como se fosse totalmente normal ter outra criança a mais no quarto dela. As enfermeiras ouviam Sarah tendo conversas inteiras com essa outra criança. Minha tia dizia que não era como se ela estivesse brincando de faz de conta. Sarah fazia pausas, escutava e depois respondia, como se realmente houvesse outra pessoa no quarto com ela. A equipe achou que ela estava se sentindo solitária ou assustada, então ninguém deu muita importância de início. Pelo menos, até Sarah começar a falar sobre coisas que ela não deveria saber. Um dia minha tia entrou no quarto e encontrou-a sentada na cama, falando com o ar, como de costume. Mas desta vez, Sarah parecia chateada, como se estivesse chorando. Minha tia perguntou o que estava acontecendo a ela, e ela respondeu: "A outra criança está triste por causa do médico malvado." Minha tia perguntou quem era o médico malvado, pensando que talvez ele tivesse dito algo que a deixasse triste. Mas Sarah apenas balançou a cabeça e disse: "Ele foi embora, mas machucou as outras crianças. Ele fez elas irem embora." Minha tia ficou bem assustada com isso, mas pensou que talvez fosse algum tipo de pesadelo estranho ou algum mal entendido. Talvez Sarah tivesse tido um sonho ruim ou algo assim. Mas quando ela pediu para Sarah explicar, a menina apenas se fechou e não quis dizer mais nada. Minha tia ficou perturbada, mas tentou deixar para lá. Afinal, é um hospital. As crianças têm todo tipo de medo e preocupações, especialmente quando estão doentes. Mas Sarah começou a desenhar imagens de outra criança. E esses não eram desenhos típicos para sua idade. Eram detalhados, como se ela estivesse realmente vendo alguém. Na folha havia um menino, talvez de 8 ou 9 anos, sempre com os olhos tristes, de pé em um canto. E em outros desenhos havia uma figura sombria atrás dele, algo que parecia como um homem de jaleco branco. E logo depois disso, Sarah ficou doente. E não estou falando da doença pela qual ela estava no hospital. Ela começou a apresentar sintomas estranhos que os médicos não conseguiam explicar. Febres e dores que vinham e iam, mas nada que pudessem identificar como a causa.
Minha tia disse que era como se Sara estivesse definhando, porém, ela deveria estar melhorando. Então, em uma noite, ela teve uma convulsão, vinda do nada. Os médicos correram e fizeram tudo o que podiam, mas ela não resistiu. Toda a equipe ficou devastada porque haviam se apegado muito a ela, mas minha tia ficou assombrada com a última coisa que Sara disse antes de ter a convulsão. Ela sussurrou em seu ouvido: "O médico malvado está vindo." E minutos depois, ela se foi. Depois que ela morreu, as enfermeiras começaram a conversar e descobriram que Sara não foi a primeira criança no quarto 304 a mencionar a outra criança ou mesmo o médico malvado. Havia documentos que minha tia havia encontrado mais tarde mostrando que quase toda criança que ficou naquele quarto por mais de alguns dias disse algo semelhante. E ficou constatado que havia muitas mortes inexplicáveis naquele quarto ao longo dos anos, muito mais do que em outras partes do hospital. Mas por ser um hospital antigo, as pessoas diziam que era só azar, ou o fato de que as crianças mais doentes costumavam ser colocadas naquele quarto porque era perto da estação das enfermeiras. Agora a parte realmente assustadora foi que minha tia disse que uma das enfermeiras mais antigas que estava no hospital há muito tempo a puxou de lado depois da morte de Sara e contou algo que ainda me arrepia. Aparentemente, nos anos de 1950, havia um médico no hospital. Ele era conhecido por ser brilhante, mas também um pouco frio, sabe? Como se visse as crianças apenas como pacientes e não como seres humanos. Ele estava especialmente interessado em alguns tipos de tratamentos experimentais, coisas que não seriam exatamente éticas pelos padrões de hoje. De qualquer maneira, a história é que esse médico teve um paciente, um garotinho que estava muito doente. Os detalhes são vagos, mas o menino não sobreviveu. E depois que ele morreu, começaram a surgir boatos de que o médico tinha feito algo errado. Talvez um experimento qual foi longe demais, ou ele simplesmente não tenha se importado o suficiente para tentar salvar a criança. O que quer que tenha realmente acontecido não foi bom. E pouco tempo depois disso, o médico desapareceu. A história oficial contava que ele havia se mudado, mas o pessoal mais antigo sabia a verdade. Disseram que ele se atirou de um dos quartos dos pacientes, o mesmo quarto que mais tarde se tornaria o 304. Depois de ouvir isso, minha tia não conseguia parar de pensar em todas as crianças que tinham ficado lá, especialmente as que mencionaram o médico malvado. Ela estava convencida de que a outra criança com quem Sara falava era o espírito de um dos pacientes, tentando alertar os vivos sobre o fantasma do médico, que ainda vagava pelo hospital tentando machucar outras crianças. Tudo isso assustou tanto ela que ela pediu para ser transferida para outro andar. Ela não conseguia mais passar pelo quarto 304, sabendo o que aconteceu com Sara e todas aquelas outras crianças. Ela me contou essa história depois de algumas bebidas em uma noite, e eu pude ver em seus olhos que isso ainda a incomodava, mesmo que ela tentasse rir disso. Minha tia não é do tipo que acredita em fantasmas, mas havia algo naquele lugar que a deixou marcada para sempre, e honestamente, isso me marcou também. E mesmo que haja alguma explicação lógica, isso não muda o fato de que algo realmente perturbador estava acontecendo naquele hospital. Então sim, toda vez que alguém me pergunta se eu acredito em fantasmas, eu só lembro da história da minha tia. Olá pessoal, meu nome é Diego e tenho uma história que tem me incomodado há muito tempo. Eu trabalho como técnico de manutenção em um grande hospital com meu amigo Samuel, que todos o chamam de Sam. Somos amigos há anos e vimos de tudo um pouco, canos vazando, luzes quebradas, você escolhe. Mas o que aconteceu com a gente recentemente foi diferente, foi realmente perturbador. Então irei tentar descrever da melhor maneira possível. Fomos encarregados de limpar uma antiga área de depósito que estava fechada há anos.
O hospital tem muito desses cantos esquecidos, mas este estava selado há muito tempo. Nos disseram que era apenas uma relíquia do passado, mas sabe como é, a curiosidade nos venceu. Quando finalmente abrimos a velha porta, foi como entrar em um mundo diferente. Havia velhos arquivos empoeirados, alguns equipamentos médicos espalhados e uma grossa camada de sujeira. A gente pensou que só ia limpar tudo e pronto, mas não demorou muito para as coisas começarem a ficar estranhas. Quando começamos a separar velhos documentos, como se alguém os tivesse jogados com pressa. Alguns dos arquivos estavam rotulados com termos que pareciam um pouco estranhos, mas imaginamos que fosse apenas um jargão antigo de hospital, mas aí as coisas ficaram ainda mais estranhas. Entre esses papéis, haviam recortes de jornais com imagens perturbadoras do que pareciam ser antigos pacientes e os experimentos pelos quais foram submetidos. As imagens eram horríveis, mostrando condições severas e procedimentos que pareciam mais tortura do que um tratamento em si. Ver aquilo foi como levar um soco na boca do estômago. Como se não bastasse para tornar tudo aquilo ainda mais assustador, ouvimos o que parecia ser passos no corredor, mas quando fomos verificar, não havia ninguém lá. Sam e eu apenas trocamos aquele olhar de "você ouviu isso?" e continuamos. Logo em seguida, alguns dos equipamentos como monitores cardíacos antigos e suportes de soro pareciam se mover sozinhos. Não muito, apenas o suficiente para fazer você duvidar do que estava vendo. Sam e eu ainda brincamos sobre o lugar ser assombrado, mas a essa altura já não parecia mais uma piada. A sala estava congelante, mesmo com o sistema de climatização funcionando perfeitamente. Tentamos fingir que nada estava acontecendo, mas era difícil afastar aquela sensação de que algo estava errado. Mas o que estava ruim ficou ainda pior. Encontramos uma antiga porta escondida atrás de uma estante de ferro contorcido. Afastamos a estante e torci para que ela estivesse trancada, mas infelizmente ela abriu. E lá dentro havia mais bagunça, mas além de papéis, havia também inúmeras camas de ferro antigas em uma disposição estranha dentro daquela sala, como se fosse usada para os experimentos que vimos em algumas das imagens. Lendo alguns dos papéis que estavam amontoados por cima, descobrimos que esta sala tinha sido usada para tratamentos controversos no passado. Eles estavam tentando procedimentos não aprovados, e pelo que conseguimos juntar, a grande maioria não terminou bem. O pensamento de pessoas sofrendo naquele quarto nos dava arrepios. À medida que continuávamos nosso trabalho, as coisas saíram de controle rapidamente. Começamos a ouvir murmúrios e choros suaves que pareciam vir do nada, e toda vez que nos virávamos, o ar parecia mais frio. Chegamos a ver sombras piscando pelo canto dos olhos. Sam e eu tentamos manter a calma, mas nossos nervos estavam à flor da pele e decidimos fazer uma pausa e pegar um café na sala de descanso. Enquanto caminhávamos pelos corredores, não conseguíamos nos livrar da sensação de que não estávamos sozinhos. Brincamos sobre isso, mas nenhum de nós estava realmente rindo. Era como se o peso do passado estivesse pressionando sobre nós, fazendo tudo aquilo que vimos parecer pesado demais. Quando voltamos para terminar, encontramos as gavetas abertas com mais arquivos espalhados pelo chão, e alguns dos equipamentos médicos visivelmente tinham sido movidos. Sabíamos que tínhamos deixado tudo em ordem antes, e era inquietante ver tudo bagunçado de novo. Era como se alguém ou algo estivesse brincando conosco. No final do dia, estávamos ansiosos para sair dali. Trancamos a antiga ala e nos dirigimos para a saída. Não consigo deixar de sentir que havia algo estranho naquele lugar. Talvez fosse sua história, ou talvez fosse apenas nossos nervos pregando peças. De qualquer forma, não estou ansioso para voltar lá tão cedo. Depois de alguns meses, descobrimos que o local havia sido fechado no passado devido a inúmeras reclamações sobre os experimentos realizados lá.
Os tratamentos causaram efeitos colaterais graves e houve inúmeros processos e investigações. Parece que a equipe da época tentou encobrir a extensão do sofrimento que ocorreu lá, e a ala foi selada para esconder as evidências. Então, esta é minha história. E lembre-se, se você estiver trabalhando em um prédio antigo ou em uma área esquecida, lembre-se, às vezes o que você encontra pode ser melhor deixar como está, pois o peso do que aconteceu lá pode deixar uma marca em você, mesmo que você não acredite em fantasmas. Sempre acreditei que aqueles tocados pela morte têm uma habilidade em comum de ver e ouvir os mortos. Nascido no último dia do ano de 1996, vim ao mundo agarrado à vida com um cordão umbilical enrolado em meu pescoço. Nasci com o pé no outro lado. Desde que comecei a falar, meus pais lembram que eu via coisas que simplesmente não estavam lá. Eu olhava para o teto e ria, murmurando a palavra anjos, para o deleite da minha mãe religiosa. Ela me elogiava até o dia em que vi minha avó. Eu tinha 6 anos quando a mãe da minha mãe faleceu e minha mãe ainda não sabia disso. Simplesmente entrei na sala e disse: "Vovó, tchau, tchau." Minha avó faleceu na mesma noite. No ano seguinte, ambos os meus avós paternos faleceram com meses de diferença. Meu avô no hospital e minha avó sozinha na cadeira. Demoraram dias para encontrá-la, mas quando meu avô morreu, meu pai já sabia, mas eu não tinha ideia de que ele estava doente. Eu tinha apenas 6 anos e meus pais acharam melhor não me falar nada. Nesse dia, desenhei uma imagem da família e coloquei meus pais e minha avó no desenho. Mas meu avô não estava lá. Quando meu pai olhou para o desenho, ele perguntou onde estava o vovô. Eu aparentemente apontei para cima e disse: "Ele subiu as escadas e está acenando para você." Após essas experiências, minha mãe não elogiava mais as coisas que eu via. Há 3 experiências que eu posso recordar depois disso que me abalaram profundamente. Uma quando eu tinha cerca de 8 anos e a próxima aos 14 e a última aos 20. Minha mãe e eu acreditamos que nossa casa era assombrada por um homem de botas grandes que cheirava a cigarros. Ninguém em nossa casa era fumante, mas em certas manhãs quando eu acordava, a casa inteira cheirava a cigarros, como se fosse apagado no corredor. Na maioria das noites, entre meia-noite e cerca de 2 horas da manhã, você podia ouvir botas pesadas caminhando pelo corredor, parando lentamente e virando. Isso acontecia toda vez e acabamos nos acostumando ao som, até que em uma noite, meu pai e eu passamos a manhã construindo um forte de caixas de papelão no corredor e eu escolhi ansiosamente dormir lá naquela noite. Colocamos cobertores, travesseiros e brinquedos de pelúcias no forte. E meus pais me deram um beijo de boa noite e foram para o quarto deles no final do corredor. Eu fiquei acordado um pouco brincando com meus brinquedos no forte, antes de me deitar na minha cama improvisada e encerrar a minha noite. Assim que fechei os olhos, as passadas começaram. Elas seguiram o caminho direto até minha caixa, ficando cada vez mais altas a cada novo passo. Eu apertei meus olhos o máximo que pude. Em minha mente, implorei para que os passos parassem. E eles pararam. Abri os olhos e olhei pela janela do forte, mas não vi ninguém. Então voltei a tentar dormir. De repente, um dos meus brinquedos no corredor começou a tocar sua música. Eu tinha uma casa de brinquedo que tinha uma alavanca azul na frente. Quando você puxava a alavanca, as portas se abriam e tocavam a música. Num instante, aquela música começou a tocar. O sangue subiu em meus ouvidos e o coração saltou do peito. Fiquei ali em silêncio enquanto a música parava.
ouvindo apenas o som do meu próprio coração. Então, de repente, o cheiro de cigarros. Eu parei de respirar, meus olhos se fecharam com a força do medo, enquanto eu ouvia e sentia a respiração de um homem contra a parte de trás da minha cabeça. Isso, sem dúvida, foi aterrorizante. E a próxima coisa que me lembro foi dos meus pais correndo para me socorrer, acreditando que eu tinha tido um pesadelo. Quando eu tinha cerca de 14 anos, já tinha visto e ouvido muitas outras coisas. Uma delas, no entanto, envolvendo essa entidade que me faz sentir um vazio no estômago até hoje. Eu estava deitado na cama com meu gato, que estava profundamente adormecido ao meu lado. Como de costume, os passos ecoaram pelo corredor. Eu apenas continuei mexendo no meu telefone, então de repente, eles pararam. Os passos não seguiram até o final do corredor, pararam bem na frente da porta do meu quarto. Meu gato levantou a cabeça, olhou para a porta exatamente quando a maçaneta começou a chacoalhar. Ele pulou para debaixo da cama e eu larguei o telefone, observando em pânico enquanto a porta balançava e a maçaneta sacudia rapidamente. Havia um violão ao lado da minha cama e ouvi enquanto suas cordas começaram a tocar. No exato momento, meu gato começou a chiar. Eu nunca gritei uma vez sequer, ficava apenas ali, congelado em pânico, esperando que parasse. E tão rápido quanto começava, terminava. Minha última experiência em minha casa foi há alguns anos. Meu cachorro de infância havia acabado de morrer e eu caí em uma terrível depressão. A forma como ele morreu foi trágica e fiquei profundamente abalado. Por cerca de 8 meses, eu tive pesadelos com ele todas as noites, enquanto grunhia de dor devido ao câncer. Embora eu pudesse deixar isso de lado como o trauma de sua morte, essa experiência foi diferente. 2 dias após os pesadelos começarem, resolvi dormir na sala, achando que sair do meu quarto pudesse ajudar. O sofá de baixo compartilha uma parede com o quintal. Na cabeceira do sofá, do lado de fora da parede, está o portão pelo qual meu cachorro costumava passar de manhã para ir ao quintal. É um portão grande, de metal, com cerca de 2 metros de altura, com um cadeado no topo. Depois de sua morte, trancamos o portão com cadeado. Deitei para dormir naquela noite com o portão fechado e meus pais dormindo no andar de cima. Por volta das 2 horas da manhã, acordei ao ouvir o portão chacoalhando. Achando que era o vento, apenas voltei a dormir. O que pareceu apenas 2 segundos depois, tive a forte sensação de que estava sendo observado. Abri os olhos e olhei para a sala escura, mas não vi nada. Então voltei a dormir, mas a sensação permaneceu. Acordei uma segunda vez e vi algo que nunca esquecerei, ou melhor, senti antes de ver. Uma figura negra, exalando podridão, estava de pé, com cerca de 2 metros de altura, a uma distância muito curta de mim. Era magro e quase tocava o teto, com suas feições distorcidas, mas era escuro, como um representante em uma forma física da própria escuridão em si. Meu estômago revirou e um suor frio escorreu da lateral do meu rosto. Com medo de gritar, fiquei apenas parado, frente a frente com o que pensei ser a morte. Ouvi o sangue pulsando em meus ouvidos, e então, nada. Apenas escuridão. Eu desmaiei. Eu poderia descartar essa ocorrência como um pesadelo se não fosse por uma coisa. Na manhã seguinte, o cadeado no portão que estava fechado foi encontrado no chão e o portão balançando completamente aberto. Este não foi meu primeiro encontro com o paranormal. Na verdade, o último encontro que tive aconteceu no mesmo lugar, na casa do Eric. Desta vez, estávamos em sua garagem.
Éramos eu, Eric e 2 de nossos amigos mais próximos, André e Davi. Estávamos os 4 reunidos apenas conversando sobre todos os problemas do ensino médio. Durante a conversa, Eric havia ido para o lado oposto da garagem, próximo à porta. Nós 3 não havíamos percebido que isso era uma estratégia da parte dele. Veja, havia outro interruptor de luz na garagem, bem ao lado da porta. Eric havia preparado um esquema para nos assustar ao desligar repentinamente as luzes no meio de nossa conversa. Mas mal imaginávamos que essa simples brincadeira se tornaria em algo que até hoje não conseguimos explicar. Era quase meia-noite e já estávamos agitados. Era certo que ele nos deixaria na completa escuridão. No entanto, isso não saiu como ele esperava. Na verdade, nenhum de nós sabia o que iria acontecer naquela noite. Então, Eric apagou as luzes. Isso nos surpreendeu no começo, mas rapidamente percebemos que ele estava tentando nos assustar. Pedimos várias vezes para ele acender a luz novamente, e apenas respondeu que estava tentando, mas eventualmente ele as ligou de volta. As luzes da garagem eram muito brilhantes. Ficamos ofuscados por alguns segundos e tivemos que deixar nossos olhos se ajustarem à luz. E foi então que vimos. Por algum motivo estranho, quando as luzes voltaram, os 3 de nós do lado oposto de Eric estávamos todos olhando na mesma direção. Todos nós estávamos voltados para a parede oposta à porta da garagem. Ela era pintada de branco, então isso a tornava muito visível. Para nosso espanto, vimos uma impressão de mão preta que estava ligeiramente desbotada. Apenas essa impressão de mão solitária. Agora, isso pode parecer fácil de explicar, o que definitivamente poderia até ser. No entanto, o que aconteceu a seguir não pode ser explicado. Nós 3 murmuramos um para o outro por um segundo, perguntando se lembrávamos de ter visto aquela impressão de mão antes das luzes se apagarem. E todos concordamos que não havíamos visto. Eric perguntou o que estava acontecendo e dissemos a ele que vimos uma impressão de mão no portão branco logo atrás dele. Claro, ele pensou que estávamos brincando e não nos levou a sério. E começou a voltar, caminhando em nossa direção. Vimos exatamente quando ele estava bem próximo a nós, e então as luzes apagaram novamente. Já que nós 3 estávamos sentados e vimos ele bem no meio da garagem quando as luzes simplesmente apagaram. Gritamos para ele dizendo que acendesse as luzes de volta. E ouvimos seus passos acelerados enquanto seguíamos ainda na mais completa escuridão. Quando nossos olhos se ajustaram novamente à luz, vimos múltiplas impressões de mãos pretas, todas se sobrepondo em uma linha reta horizontal, indo de uma parede para a próxima. Cada parede na garagem agora tinha uma linha de impressão de mãos sobrepostas, e elas estavam ao nosso redor. Parecia que algo ou alguém estava correndo, nos circulando. Toda a escuridão não deve ter demorado mais de 20 segundos. Era impossível, mesmo que tivesse sido várias pessoas, de fazerem aquilo. Ainda mais em silêncio, sem nenhum barulho sequer. Eric agora também viu sobre o que tínhamos falado. O sentimento de terror e pânico se instaurou em todos nós. Assustados, corremos para sair da garagem. André empurrou suas costas e cabeça nas minhas costas, me empurrando através da porta para dentro da casa. Não conseguimos recuperar o fôlego e continuamos gritando palavras sem sentido um para o outro, tentando entender o que acabara de acontecer. Todos nós tivemos dificuldade em nos acalmar. Tentamos nos convencer de que isso nem sequer aconteceu e que só achávamos que tínhamos visto as impressões de mãos. No entanto, quando conseguimos reunir a coragem para conferir, fomos recebidos com as impressões de mãos, ainda lá. A garagem então se tornou uma área restrita para nós quando nos reunimos. Não tenho a mínima ideia de quem ou o que tenha feito isso, mas de qualquer forma, ainda é uma das experiências mais loucas que eu já tive.
Cresci em São Paulo, capital. Mas todo verão, minha mãe, minha irmã e eu viajávamos para Ribeirão Preto, para a chácara da minha avó, em uma área de campo. Lá nos reuníamos com os meus tios, tias e primos. Na época, a região era cercada por plantação de milho, com poucas casas ao nosso redor. A cerca de 80 metros da casa havia um enorme e abandonado celeiro que pertencia ao meu bisavô. Ele era um grande senhor de terras, mas já minha bisavó não era muito bem vista em minha família, já que diziam que ela mexia com o ocultismo e sempre circulavam rumores sobre acontecimentos estranhos ligados àquele celeiro. Coisas como cheiros e sons estranhos. Quando tinha 15 anos, decidi, junto com meus primos e minha irmã, ir àquele lugar uma tarde. Nos aproximamos com cuidado. O lugar estava completamente silencioso. Só conseguíamos ouvir o som de uma brisa suave acariciando a palha do milho no campo do lado. Mas mesmo assim, todos estávamos um pouco nervosos. Eu tentei olhar para dentro através de uma fenda na grande porta de madeira. Foi quando ouvi um som inesperado. Algo que parecia alguém se esgueirando perto de nós, pisando devagar e quebrando pequenos galhos de árvores enquanto andava. Todos nos olhamos para ter certeza que ninguém estava se movendo, e realmente nenhum de nós estava. E aí tivemos certeza de que o som vinha de dentro do celeiro. O portão era a única entrada e estava selado com correntes de metal sólido. Apavorados, todos nós corremos. Mas o que aconteceu mais tarde naquela noite foi muito mais desconcertante. Por volta das 9 da noite, minha irmã e minha prima estavam lavando a louça na cozinha da minha avó, e todos os outros, incluindo eu, estávamos na sala, apenas conversando. De repente, ouvimos um prato se espatifar em pedaços. Minha irmã e prima correram pelo corredor visivelmente assustadas. E claro, perguntamos o que havia de errado. Elas nos disseram que a segunda porta da cozinha, uma porta que dava para um pequeno pátio, estava balançando e a maçaneta se movendo como se alguém estivesse tentando abri-la. E com o susto, deixaram o prato cair no chão e saíram correndo. Quando verificamos, descobrimos que a porta não estava trancada. Do outro lado do pequeno pátio para o qual a porta se abria, havia 2 pequenos quartos. Naquela noite, ninguém estava naqueles quartos. A casa mais próxima de nós ficava a cerca de 3 quilômetros de distância. Era simplesmente impossível que alguém estivesse pregando uma peça na escuridão daquela noite. Fiz questão de verificar o pátio e os 2 quartos, mas não encontrei nada de anormal. Além disso, não havia vento lá fora, apenas uma brisa fresca de verão. Admito que duvidei da história delas, então eu e meu primo decidimos ficar com elas. Estávamos simplesmente conversando na cozinha por uns 15 minutos quando a porta começou a balançar violentamente. Imediatamente, olhei ao redor para ver que todos haviam fugido. Vendo a porta balançar daquela maneira, pensei que ela seria completamente jogada contra mim. Definitivamente não era algo que um humano pudesse fazer. A porta inteira estava balançando sozinha e a maçaneta estava se movendo para cima e para baixo sem que fosse aberta. O nível de pânico dentro de mim, para simplificar, era muito alto. Eu não conseguia me mover, mas tive que reunir forças para abrir a boca e recitar alguns versos da Bíblia. Depois de alguns segundos, tudo parou. Tudo isso não durou mais que 1 minuto, mas para mim pareceu 1 hora. Ninguém na sala onde nossos parentes ficaram naquela noite ouviu nada e nenhum deles acreditou em nós. Nos disseram que foi o vento que balançou a porta, mas sabíamos que vento nenhum balançaria a porta daquela maneira. Além disso, não ouvimos o som de nenhum vento forte enquanto a porta balançava naquela noite. Eu e meus primos seguimos para o outro quarto e juntos conversamos profundamente sobre isso, tentando entender o que havíamos experimentado.
Eu não sei se o que aconteceu naquela noite estava ligado à nossa visita ao celeiro, mas parecia coincidência demais para ser ignorado. De repente, o cão late logo abaixo de nossa janela. Mas não era qualquer latido, eram latidos de alerta, e quando olhei pela janela, juro que vi como se os pés de milho estivessem se afastando. Como se alguém estivesse passando, mas não tinha ninguém. Pelo menos, não que pudéssemos ver. E da mesma forma que começou depois de alguns metros adentro, também parou. Durante todo o resto da noite, não tínhamos muito o que dizer depois disso, pois já tínhamos visto coisas estranhas o suficiente por um dia. Tudo o que sei é que daquele dia em diante, nunca mais chegamos perto daquele celeiro.